Fala pessoal, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um papo de redação aqui no Grupo Folha, trazendo as principais notícias do dia, especialmente dessas últimas horas que a gente repercutiu aqui no nosso Grupo Folha. Eu aproveito para convidar vocês a interagir conosco, enviando sugestões de matérias ou de entrevistas pelo nosso zap da redação, o 999715300, além da nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube, aberta para você comentar o que você quiser sobre as notícias que a gente fala aqui, os nossos comentários, críticas para a gente, por que não, né? A gente está aqui aberto para ouvir você. Deixa eu desde já anunciar a presença da Paola Carvalho aqui no nosso podcast mais uma vez. Muito bem-vinda, Paola. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos os ouvintes aqui do Papo de Redação, né? Todo mundo que está aqui acompanhando a gente na Rádio Folha também, para saber mais novidades sobre o que está acontecendo aqui no nosso estado. Muito bem, Paola. Já já a gente vai falar um pouco sobre a operação da Polícia Federal cumprindo mandados em Boa Vista contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Tem também bloqueio por mais um dia das rodovias federais aqui no estado, organizado aí por indígenas que são contrários ao marco temporal. E por falar em rodovias, a gente também tem um pouco dos bastidores aqui, porque eu estava lá cobrindo o acidente que aconteceu na rodovia federal BR-174, aqui dentro da zona urbana da cidade de Boa Vista. Já já eu falo o que eu pude presenciar por lá, né, e como é que foi a dinâmica do acidente que a gente conseguiu apurar. E ainda, gente, olha aqui, só a polícia hoje, porque a gente também tem a notícia de que um idoso fugiu após um acidente que quase feriu uma grávida e uma criança em uma esquina. Que detalhe, não tem sinalização, né? Já não basta o acidente, mas também a esquina, o cruzamento que não tem sinalização. Já já a gente fala a respeito desses assuntos. Então, como anunciei aqui a Paola Carvalho, vamos falar um pouco primeiro sobre essa operação da Polícia Federal que está trabalhando muito ultimamente, né, Paola? É verdade, a gente está realmente relatando. Toda semana a gente vem aqui para falar sobre uma atuação da Polícia Federal e realmente a gente tem essa informação nova, né, de uma nova operação que envolve vários estados, na verdade, né? Tem operação, tem mandado de busca e apreensão no Amazonas, no Pará, em São Paulo e aqui em Roraima também, né? Essa operação ela se chama Barões do Arcanjo, ela é uma ação de combate ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro e ela mobilizou mais de 150 policiais federais com cumprimento de mandados, né? Em Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Itabatinga e Alenquer, Diadema e Boa Vista. Segundo informações da Polícia Federal, essa operação ela partiu, né, de uma iniciativa da Justiça Estadual do Amazonas, né? Ela mesma que expediu 17 mandados de prisão preventiva. Então a gente está esperando, né, informações sobre possíveis prisões, 8 medidas cautelares, né, diversas da prisão, 47 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de veículos e bloqueios de contas bancárias dos investigados, né? A investigação ela teve início a partir de informações sobre uma rede criminosa envolvendo empresários que financiavam o tráfico de droga e armas na região do Alto e Médio Rio Negro, no Amazonas. E a PF descobriu, né, esses núcleos criminosos atuando em diversas regiões, utilizando laranjas, né, empresas de fachada, para lavar dinheiro proveniente do tráfico. E aí estima-se que esse esquema ele movimentou ao longo dos últimos 2 anos mais ou menos em volta de 30 milhões de reais. Então é um rombo muito grande, né? A gente está acompanhando, né, está esperando informações. A Polícia Federal de Roraima ainda não revelou como é que está a situação da operação aqui em Boa Vista, apenas informou, né, pelas suas vias oficiais que está acontecendo a operação aqui, que está cumprindo mandados de busca em operação, mas que vai informar posteriormente mais detalhes sobre quem são os alvos, né, o que foi apreendido, né, até porque a gente sabe que às vezes quando uma operação começa, ela tem um desenrolar e pode acontecer mais coisas durante a operação mesmo, né, então a gente está aguardando informações com relação à atuação da PF aqui em Roraima. Então é uma grande operação, porque envolve vários estados e mais de 100 policiais federais, né? Realmente a gente pode se considerar uma grande operação. E uma coisa, as rodovias federais, elas foram bloqueadas hoje novamente aqui em Roraima, algumas delas.
por protestos organizados por indígenas que são contrários ao marco temporal, né? Novamente hoje, né, Isso. Paula? É verdade, Lucas. A gente tá com essa informação. Ontem aconteceu isso, hoje novamente, né? Indígenas das comunidades Raposa, Serra do Sol e São Marcos voltaram a bloquear as rodovias federais como protesto contra o marco temporal nessa quarta-feira, né? E as áreas interditadas foram o quilômetro 666 da BR-174, na comunidade indígena Sabiá, em Pacaraima, e a BR-432, na comunidade Tabalascada, no Cantá, né? Eles já tinham realizado as manifestações nos mesmos locais, né, na terça-feira, e a PRF tá acompanhando nessas manifestações, né, e diz que essas manifestações devem permanecer. A gente acabou de receber uma informação de WhatsApp aqui da PRF, Por favor. e eles confirmaram que as manifestações voltaram. Então, a gente tinha feito essa matéria falando que elas tinham sido paralisadas no horário do almoço, mais ou menos, e elas realmente voltaram. Então, a manifestação está ocorrendo agora, nesse momento, e elas devem encerrar por volta das 17 horas. Então, eles estão fazendo mais ou menos... que a gente está gravando, né? nesse momento agora. Então, a partir das 17 horas, elas devem finalizar e possivelmente devem continuar, talvez ao longo da semana, né, para reforçar mesmo essa mensagem, né, das comunidades indígenas aqui em Roraima contra o marco temporal. O que é o marco temporal, para quem está escutando a gente agora no Papo de Redação? O marco temporal significa que os povos indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam ou disputavam na data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88. Essa tese surgiu em 2009, num parecer da Advocacia Geral da União, sobre a demarcação da reserva da Raposa Serra do Sol, e esse critério temporal foi utilizado nesse caso. Só que os grupos indígenas, eles são contrários, né, a essa assinatura desse marco temporal. Eles acreditam que essa tese desconsidera os povos nômades, né, as comunidades que foram expulsas dessa terra antes da promulgação da nova Constituição. Então, eles são... Em setembro de 2023, agora, né, recente, o Senado aprovou o projeto de lei que regula a demarcação de terras indígenas de acordo com o marco temporal, mas o STF foi contra a tese e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vetou o trecho da lei que instituía a tese, mas o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, e aí tá nesse indo e voltando, né, e aí tem muitos deputados, muitas comunidades, né, contra e muitos a favor. Então, acredito que as comunidades estão querendo fazer a sua opinião ser ouvida, né, e aí por isso eles estão fazendo essas manifestações. Pois é, né? Ontem a gente entrevistou aqui na nossa Folha de Boa Vista o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima. Ele é o autor da proposta de emenda à Constituição, a PEC 48, que quer regular o marco temporal. E só para a gente tem que contextualizar aqui, a intenção do Dr. Irã, segundo o que ele falou, porque enquanto há essa indefinição, essa incerteza, né, de que se o marco temporal vai ser válido ou não, porque, como a Paula mesmo falou, ela, no ano passado foi promulgada uma lei do marco temporal, e aí isso depois do Lula ter vetado, né, alguns trechos da lei, aí o Congresso Nacional derrubou os vetos, promulgou, e aí o que acontece? Esse assunto parou novamente no Supremo Tribunal Federal, onde existem tanto ações diretas de inconstitucionalidade como ações que buscam reconhecer a validade dessa lei, né? E aí, no meio disso tudo, o doutor Irã, segundo ele, decidiu apresentar um projeto de emenda à Constituição para incluir essa tese na Constituição. Então, assim, os ministros eles teriam, então, que se basear no que a Constituição diz, né? Até porque o ministro ele é o guardião da Constituição, né? Então, assim, é uma discussão muito longa. Inclusive, as falas que o doutor Irã falou aqui na Folha de Boa Vista, dizendo que não havia motivo para haver bloqueios, né? Porque já existem 33 reservas demarcadas, né, para indígenas aqui em Roraima. Isso acabou impulsionando ainda mais os protestos de hoje, né, que o próprio Conselho Indígena de Roraima divulgou uma nota afirmando que essa declaração foi uma afronta para os povos indígenas, e aí acabou colocando mais lenha nessa fogueira, né? Eita, Paulo, é um assunto que realmente vai render muito, não há um consenso, nem no Supremo, nem no Congresso Nacional. É difícil demais, né, tratar um assunto tão complexo como esse. É verdade, né, Lucas. E é curioso, na verdade, não é engraçado, é curioso, porque a gente está fazendo
Quem está acompanhando o site da Folha, na Folha de Boa Vista, né, viu que a gente está fazendo uma celebração dos 41 anos na Folha BV, Sim. e a gente está fazendo um resgate, né, de reportagens antigas, né, vendo edições passadas, né, dos anos desde 83 a 98, tem as edições do Jornal de Folha de Boa Vista na Biblioteca Nacional, né, um trabalho feito pelo professor Mário Suzoen, né, da Universidade Federal de Roraima, né, e do núcleo de pesquisa, né, e, enfim, né, e nesse resgate, quando a gente vai analisar algumas capas antigas pra gente ver o que a gente podia discutir com relações anteriores, a gente vê a questão da demarcação das terras indígenas e como esse assunto se prolongou por anos e anos, até eles entrarem realmente no consenso, e até fazer valer a lei, mesmo quando a lei realmente foi decretada, ainda assim, ainda passou tempos e tempos até que ela realmente passasse a valer aqui em Roraima. Então, realmente é uma discussão muito longa, então acredito que, nesse caso, no marco temporal também, a discussão vai ser cumprida. Com certeza, pode ter certeza disso. Agradecer demais a tua participação aqui, Paula, e deixar sempre aberto o espaço para você participar outras vezes, porque sempre a gente se enriquece, né, de conhecimento, de informações aqui. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço. Muito bem, gente. Vamos agora falar sobre um acidente gravíssimo que aconteceu hoje na rodovia federal BR-174, na altura ali do conjunto habitacional Pérolas do Rio Branco, no bairro Ayrton Rocha, na zona oeste de Boa Vista. O motorista Thiago Gomes de Matos, de 35 anos, morreu nessa manhã de quarta-feira após dirigir na contramão e atingir uma caçamba na rodovia. E a Folha apurou, inclusive, que o Thiago conduzia o veículo Mercedes-Benz C180 preto, e aí ele fazia aniversário hoje, gente. O Thiago, que morreu, estava fazendo aniversário hoje. E aí o que eu consegui apurar? O caminhoneiro tem a mesma idade, né, o caminhoneiro envolvido tem a mesma idade, tem 35 anos, e é proprietário dessa caçamba envolvida nesse acidente. Ele informou que estava a caminho do aterro sanitário. E aí precisou, inclusive, foi chamado aí para prestar depoimento sobre o fato na Delegacia de Acidentes de Trânsito. E a nossa reportagem apurou que tanto a Carteira Nacional de Habilitação do caminhoneiro quanto o veículo dele estavam regulares no Departamento Estadual de Trânsito. E aí você me pergunta mais ou menos como é que foi esse acidente. Uma testemunha informou à PM que antes dessa colisão conseguiu ver o motorista parando próximo ao viaduto do anel viário, na direção norte da rodovia, quase ali na região do Água Boa, para urinar. E aí foi a partir desse viaduto que o Thiago Gomes ingressou na contramão da rodovia BR-174 pelo acostamento. E aí, na altura do conjunto habitacional Pérolas do Rio Branco, né, na rodovia, o motorista ficou na direção da caçamba, né? Foi em direção à caçamba que o caminhoneiro tentou desviar, mas acabou atingindo o carro e o arrastou por alguns metros, né? Acho que mais ou menos uns 10 metros. Só para vocês terem uma ideia, do viaduto até o local da colisão, a distância é de 800 metros e a PM suspeita de que o motorista da Mercedes-Benz estaria embriagado, né, por conta dos relatos que conseguiram apurar por lá. E aí eu pude presenciar vários estilhaços espalhados pela pista em razão desse acidente. Houve danos nas partes frontais dos veículos envolvidos, né? E para vocês terem uma ideia de como foi sério essa colisão, no auge da ocorrência, por volta das 8 da manhã, mais de 20 profissionais de segurança trabalhavam no local. Haviam 3 viaturas da Polícia Militar, 4 do Corpo de Bombeiros e uma do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E aí, naquela altura do Pérolas, a via em direção ao sul do estado foi totalmente bloqueada, e aí o trânsito acabou sendo desviado à direita pela rua paralela à rodovia e também para a Avenida A, no bairro Dr. Ayrton Rocha. O corpo do Thiago foi removido pelo Instituto de Medicina Legal às 9h10 da manhã. Lá no local estiveram também a perícia da Polícia Civil e também aliás, eu já tinha falado aqui sobre o IML, né, da Polícia Civil, que fez a retirada do corpo, né, e a perícia foi lá para poder coletar informações que vão subsidiar a investigação do acidente. E aí, por volta das 10 da manhã, eu consegui visualizar a retirada do carro por um caminhão guincho, né? Foi uma situação bem complicada. Eu estive lá e eu
eu era a única pessoa autorizada a registrar o acidente lá, porque existia uma multidão de curiosos, gente. O povo não tem consciência, muitas das vezes, em fazer uma foto de uma pessoa morta, né, sabe, numa situação que acredito eu que não gostaria que um familiar dela fosse fotografado dessa forma e as fotos fossem espalhadas pelo grupo. Inclusive, eu falei até com um popular, não gosto nem dessa palavra, né, mas um morador por lá, ele falou, mas as imagens estão espalhadas por todo o grupo, né? E eu até respondi, gente, imagens espalhadas por pessoas irresponsáveis que não preservam aí a família da pessoa, né? Porque é um momento muito delicado, gente. É uma falta de ética, uma falta de respeito completa quando você faz uma foto, né? Você faz uma foto de uma pessoa morta, né? Num acidente e espalha isso para as pessoas. Eu acho que para quê? Para atiçar a curiosidade das pessoas, né? Para poder ganhar likes, né? É triste uma coisa dessa, né? Então, a gente, na verdade, nós, como jornalistas, nós temos a preocupação desse respeito, mesmo que haja uma fotografia da pessoa, a gente possa borrar, né? Ou a gente faz uma fotografia do carro do Corpo de Bombeiros, do carro envolvido, da caçamba envolvida, mas sem precisar mostrar o corpo. Para que a gente vai mostrar o corpo, gente? A gente está vivendo uma nova... a gente tem uma nova concepção sobre o jornalismo hoje em dia, né? Então, as pessoas que fazem isso, tiram uma foto de uma pessoa morta, joga na rede social, sem trato algum e sem falar informação alguma, é um profundo desrespeito, né? E, assim, existiam muitos curiosos lá, a polícia militar teve dificuldade de poder orientar e também impedir com que os curiosos pudessem fazer fotos e vídeos do acidente, fotos do homem que estava morto lá, né, para que não se espalhasse nas redes sociais. Mas, enfim, né, não teve jeito. O pessoal realmente conseguiu furar o bloqueio, né? Eu estava numa certa distância, porque eu estava na rua paralela à rodovia, era um barranco, né, numa parte mais alta em relação à rodovia, e aí existia um abismo entre esse barranco e a rodovia, cercado ali de um matagal, né, o que impedia também a gente se aproximar um pouco mais. Ainda assim, teve curiosos que entraram nesse mato para poder tentar pegar uma imagem e se tornar famoso na internet, com likes, com curtidas, né, e comentários. É triste, né? Agora imagine se fosse com um familiar seu. Será que você gostaria de ver um familiar seu numa situação como essa, um familiar morto, um momento tão sensível? Então acho que a gente coloca essa reflexão aqui para você que porventura tem esse pensamento de que é válido você tirar foto de uma pessoa morta e espalhar na rede social só para ganhar like, né? E aí você ganhar os seguidores. Enfim, né, gente? Fica aqui a reflexão a respeito desse assunto. E o assunto ainda continua sendo polícia, né? Porque um idoso que dirigia um veículo Citroën C3 vermelho fugiu após uma colisão com um automóvel Hyundai HB20 preto em um cruzamento sem sinalização no bairro Liberdade, na zona oeste de Boa Vista. O acidente quase atingiu uma comerciante grávida de 34 anos, a filha dela de 10, e que estavam em uma mesa na frente de uma loja de conveniência, e ainda quase atingiu um funcionário de 33 anos que estava dentro do estabelecimento. E vídeos de câmeras de segurança flagraram o momento em que o HB20, conduzido pela autônoma Andréia Anastácio, de 42 anos, passa pela rua Nelson Albuquerque, atravessa a preferencial da rua Professor Macedo e atinge o automóvel, cujo condutor ainda tentou desviar da batida. Atingido, o veículo parou em um dos principais pilares de sustentação da loja. A colisão aconteceu na tarde de terça-feira, só que a gente só conseguiu informações mais detalhadas no dia de hoje. O suspeito apresentava ferimentos no queixo e na mão direita e fugiu 4 minutos após essa batida. Testemunhas também dizem que ele tem aproximadamente 60 anos, tem pele morena clara, mais de 1,60 m de altura, e estava, no momento do acidente, com boné, blusa branca, short escuro e chinelo havaiano. A Andréia, que não se feriu, disse ter se oferecido para chamar uma ambulância para atender o idoso, mas ele se recusou e, antes de ir, disse para ela que cada um arcaria com o próprio prejuízo. Imagens mostram que esse idoso saiu com a porta aberta
né, na rua, né? Após a fuga, a autônoma decidiu ligar para a polícia militar, mas foi informada de que a corporação não iria ao local porque não existiam vítimas machucadas e acabou sendo orientada a registrar um boletim de ocorrência. Nós procuramos a polícia militar, que até o momento dessa gravação não enviou resposta alguma sobre por que não enviou atendimento para lá, né? Até para uma questão de relatar que o idoso tinha fugido do local. A reportagem apurou que o veículo de placa boavistense OEU 6575, cujo modelo é de 2012, deve mais de R$ 8.000 ao Departamento Estadual de Trânsito, decorrente de 5 infrações, 4 IPVAs e 5 licenciamentos atrasados, acumulados desde 2019. A placa do veículo é o seguinte, gente, é um veículo Citroën C3 vermelho, de placa OEU 6575, daqui de Boa Vista. Tanto a Andréia quanto a Lourdes Soleil Fernandes Lemos, que é a comerciante grávida de 4 meses, disseram que o acusado dirigia em alta velocidade em relação à velocidade permitida da via, que é de 40 km por hora. O marido de Lourdes denunciou o suspeito em boletim de ocorrência no 5º Distrito Policial, no qual cita o nome do proprietário registrado no veículo, embora não tenha certeza de que era ele quem conduzia o carro envolvido. A Lourdes disse que após o acidente buscou atendimento médico em um posto de saúde devido a dores geradas pelo susto que ela sofreu, mas disse passar bem, assim como o bebezinho dela, né? Ela mostrou à nossa reportagem que a colisão, além de danificar o pilar da conveniência, que impediu o fechamento das portas de ferro, quebrou um vaso de plantas e provocou rachaduras no teto do estabelecimento. E para completar, ela teve que deslocar um funcionário dela para poder madrugar lá no comércio, para evitar com que... enfim, para vigiar, na verdade, né, e evitar qualquer coisa, né, qualquer invasão. Ninguém merece, né? A pessoa não consegue fechar a porta lá de enrolar, e aí teve que meio que tirar um pouco da zona de conforto uma pessoa para ficar madrugando lá no comércio para evitar perder outras coisas, né? E aí o cara até o momento não apareceu, não deu satisfação alguma, né? Não deu satisfação alguma, nem prestou socorro para essa grávida, né? Pelo contrário, só pensou em consigo mesmo. E olha que o cara é idoso, gente. O que isso quer dizer? Que ele teve a vida toda para aprender como é que funcionam as coisas, mas pelo visto tem muito para aprender ainda, né? Infelizmente. Gente, eu sou o Lucas Luquezzi, agradecer demais a sua companhia aqui no Papo de Redação desta quarta-feira. Nós tivemos os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson, e eu quero convidar vocês a seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube, como Folha BV, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. A minha rede social pessoal lá no Instagram é Lucas Luquezzi. E sobre as nossas reportagens aqui, esses comentários que a gente faz, essas matérias que a gente cita, acesse lá no nosso portal folhabv.com.br. Lá tem imagens, fotos, né, o vídeo, inclusive, desse acidente aqui que aconteceu e que o idoso fugiu, né? E também fotos lá do acidente que aconteceu hoje de manhã. Tem lá todo o acervo completo para você conferir o que a gente está falando aqui no nosso podcast e que você ouve, né? Você ouve a gente relatando, e lá no nosso portal folhabv.com.br é o canal mais adequado para você ver com seus próprios olhos o que a gente está falando aqui. Muito obrigado, minha gente. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde aqui no Grupo Folha com Papo de Redação, se Deus quiser.